boa tarde a todos. Um especial agradecimento pela vossa presença, um agradecimento à Porto Editora por terem escolhido o Convento de Cristo para a apresentação do livro O Segredo de Tomar, que espero que seja um sucesso e que seja uma excelente parceria entre a Porto Editora e o autor. E é só apenas para dizer que o Convento de Cristo estará sempre à vossa disposição para potenciais realizações de outros eventos de âmbito cultural. É um gosto termos connosco e todos vós também. Continuação de uma boa tarde e bons sucessos para o seu livro. Obrigado. Muito boa tarde. Eu queria começar por pedir que os mais novos, mais afoitos, aqueles que se sentirem vontade para ir, temos aqui uma fila de cadeiras invisíveis no chão. Podemos ocupar perfeitamente para quem quiser. Peço-vos a todos, já antes de qualquer agradecimento, queria pedir desculpa aos que estão de pé. Nos nossos melhores sonhos não imaginávamos que tivesse tanta gente aqui. E da parte que me toca, enquanto editor responsável e representante da Porto Editora, peço a cada um de vocês as minhas desculpas por facto de não ser possível acolher todos nas condições que cada um de vós merece. Muito obrigado por tomar a iniciativa, muito bem. Há mais lugares, sentem-se à vontade. É como se estivesse a nossa casa. Doutora Célia, muito obrigado por nos acolher aqui neste magnífico local. É para nós um enorme prazer estar aqui. Só não é um sítio onde fizemos a primeira apresentação, porque este senhor calha de ser de Navente e, portanto, a família toda não o deixou vir primeiro a tomar, mas foi uma luta difícil. Era óbvio que era a cidade pelo título, mas também o próprio convento, por tudo o que ele representa para Portugal, para o património, para o livro e, sobretudo, para o Rui. Portanto, não podíamos estar noutro sítio. Eu gostaria de ter trazido mais cadeiras, peço desculpa, foi a única falha. Fora isso, estamos, de facto, bastante felizes. Depois, agradecimentos à doutora Célia e ao convento por nos ter acolhido. Também queria agradecer a presença de entidades locais, da Câmara Municipal, no ativo e na oposição, mas todos sempre por tomar. A Junta de Freguesia também está representada e muitas outras instituições. É uma honra e um privilégio o vosso acolhimento fraterno neste local. Sobre o livro e sobre o Rui, falaremos um bocadinho mais à frente. Sobre o livro, sobretudo, sobre o Rui, permitam-me só dizer que é, quando a doutora Célia fala em muitos sucessos e que seja um sucesso, já está a ser, a prova é esta sessão e também tem sido um excelente acolhimento que ao redor de todo o país tem havido este livro. O Rui, há um ano, era um nome da minha caixa de correio de alguém que tinha o sonho de editar um livro que se chamava O Segredo de Tomar. Um livro que eu li, portanto sou o editor, a Porto Editora responsável por essa tarefa incrível, em muitos sentidos, de ver estas linhas de e-mails de pessoas que querem ser autores e descobrir no meio das centenas que lá chegam alguns. Isto já é um sinal de alguma coisa. O facto de estarmos aqui hoje, esta linha transformou-se em muitas linhas e numa linha bem grande ali atrás. Portanto, parabéns por isso. E neste ano todo de trabalho conjunto destas primeiras reuniões, enquanto ainda estávamos a ver quem era este rapaz, se ele queria mesmo alguma coisa com isto ou se era só... Tanta gente diz que quer escrever, mas depois, ao primeiro sinal, desaparece. Toda a gente sabe, já que neste mundo atual é muito difícil promover algo ou alguém que não queira participar nisso. Se a Coca-Cola fosse toda preta, desculpa a publicidade, era muito difícil, né? Era muito difícil. É preciso aparecer, é preciso estarmos presentes e queremos trabalhar. E sem isso nunca seria possível estarmos aqui e estar a entrar ainda agora mais uma pessoa que vai ficar de bem, infelizmente. Eu estou sempre a dizer isso porque estou assim mesmo consternado e feliz, ao mesmo tempo que é estranho. Mas, portanto, Rui, muitos parabéns. Esta é mais uma apresentação que temos. Não será a última, porque estás completamente alinhado connosco em levar este segredo e partilhá-lo com muitos leitores. E dizer que, de facto, tem sido um privilégio assistir a é um novo talento, é um novo nome na literatura portuguesa que está aqui a aparecer. Eu sei isso porque, para além deste livro já estar a ser lido por muitas pessoas, estar-se procurado por outras, é um autor que já está a pensar no seguinte. E quando nós começamos a pensar no seguinte,
sabemos que a cadeia começa a desenvolver-se e que depois a sorte finalmente vai ser. Depois deste enorme elogio e merecido ao Rui, eu gostaria também de agradecer a estes dois, senhor e senhora ou menina, como preferires. Um conhece muito bem, que é da casa, João Patrício, professor de História, ilustre membro da movida cultural de Tomar, uma cidade tão maravilhosa. E também, Joana, obrigado por estar aqui connosco. E eu falarei um pouco sobre o livro, que de facto temos aqui duas pessoas bem que já o leram. Eu não o li, fui só o editor, só vim com ele uma vez e depois a coisa correu. Não, só li pai umas 10 vezes o livro ainda. A vida é um bocado assim. À oitava já começamos a ficar cansados, confesso. Os dois. Muito obrigado aos dois por cá estarem. Vou passar a palavra, se calhar, primeiro. Vou fugir àquela coisa de primeiras senhoras e vou passar primeiro. Posso, já estou a quebrar tudo, já vou ficar nervoso. Enquadrando aquilo que o Vítor está a dizer, para já agradecer a presença de todos, porque é sem dúvida a apresentação mais especial que eu vou alguma vez fazer deste livro, sem sombra de dúvidas, e pedir desculpa às pessoas que estão de pé, porque de facto jamais imaginávamos que iríamos conseguir lotar a sala. E também dizer que este livro foi de facto um trabalho, foi resultado de muita investigação, de muito trabalho, mas houve muito trabalho também por parte da editora e houve sem dúvida um trabalho em equipa. E é importante referir que não existia Segredo de Tomar se o Vítor não tivesse dado esta oportunidade, se não tivesse arriscado na história, arriscado no autor e tivesse também ajudado a transformar este livro na sua melhor versão. Porque este processo de revisão que o Vítor fala é de facto um processo onde nós lemos e lemos e lemos e cortamos coisas que achamos que não são necessárias e que o leitor não vai querer ler até chegar a este resultado que vocês neste momento veem. E agora sim, gostaria de passar a palavra ao professor Patrício. Obrigado. Pois, de facto, foi uma surpresa Agradável. às pessoas que estão aqui. Eu também tinha um textozinho pequenino para te apresentar, mas o editor já o apresentou. Se calhar é redundante estar a ler. Apenas quero falar um pouco sobre o livro, da parte que nós combinámos. Um bocadinho mais alto. Eu não sei se lá em baixo estão a ouvir bem. Hugo, aí atrás, consegue-se ouvir? Hugo, consegue-se ouvir? Não. Então temos de fazer aquela coisa do teatro, da projeção. Está baixinho. Por isso é que estou de pé. É verdade. Já ajuda. Sem mais demoras e sem os cumprimentos normais que eu queria fazer, já fiz, o editor já cumprimentou a Câmara da Cultura, os outros vereadores, e eu agora vou passar sem demora ao assunto que nos traz aqui e ao livro. E combinámos então eu falar da parte do mar e a minha colega falará de outros. Bem-vindos a este momento solene e especial que se desenrola num dos locais mais emblemáticos da nossa história, o Convento de Cristo. Hoje, nesta atmosfera carregada de misticismo ilegal e legado, temos a honra de apresentar uma obra que promete marcar a literatura histórica em Portugal. O Segredo de Tomar, de Rui Miguel Pinto. E não podíamos começar da forma mais apropriada com a imponente entoação do Non Nobis Domine, pelo coro da Universidade Sénior de Tomar e a professora Aurora, um hino que nos transporta à essência dos templários até aos nossos dias. Non Nobis Domine, non nobis sed nomine tu da glória, não para nós, Senhor, mas para a glória do teu nome. Assim cantavam aqueles que há 700 anos juraram proteger o segredo que aqui está. Quando um cavaleiro, em 1307, veio de França trazer esse segredo, de certeza que os templários do mar que cá estavam entoaram um cântico que vocês ouviram. Quer dizer, de certeza estou a imaginar. Eram também estas palavras entoadas pelos templários nas suas batalhas, nos seus ritos sagrados, nas suas noites de vigília. E são estas as palavras que, de certa forma, nos ligam ao mistério
que hoje nos traz aqui. Como acabei por antecipar, corria o ano de 1307. A ordem do tempo estava prestes a ser extinta. A traição e a cobiça moveram os poderosos e os inimigos avançavam com fúria. Mas havia algo que jamais poderia cair em mãos erradas. Um segredo, um conhecimento, vindo da Terra Santa, protegido por juramentos inquebrantáveis. Na calada da noite, um cavaleiro galopa sem descanso, cruzando terras e rios. Estou a referir-me ao livro, fugindo das sombras da perseguição. O seu destino, tomar. A sua missão, confiar esse segredo nas mãos dos irmãos de armas. Aprendemos, segundo o livro também, nos compêndios escolares, que a missão dos templários era proteger os peregrinos que rumavam à Terra Santa. Eu, professor de História, ensino isto. No entanto, na badana deste livro, na contrabanda deste livro, há um repto inquietante e intrigante. A hora do templo não foi fundada para proteger os peregrinos que iam de Jaffa a Jerusalém. Não. Afinal, que segredos mais profundos estariam na origem da criação desta enigmática irmandade? Os 9 cavaleiros iniciais foram incumbidos de uma missão por São Bernardo de Claraval. Qual a missão? Recuperar o artefacto enterrado nas profundezas do Monte do Templo. E é aí que entra a pergunta do professor Moraes. E que artefacto era esse? Há alguma relíquia perdida de Jesus Cristo? O professor Moraes, destemido historiador que Rui Pinto nos dá a conhecer, viu-se envolvido numa busca desse artefacto. Busca perigosa, onde cada página virada representa um passo mais próximo da verdade e um risco maior para a sua própria vida. O próprio professor Moraes, a liderar com os seus alunos uma investigação que os levarão a confrontar os maiores enigmas da história. E eu não vou demorar muito mais. Apenas quero dizer que O Segredo do Mar, este livro não é um thriller. É uma viagem que nos obriga a questionar aquilo que tomamos como certo, a interrogar-nos sobre os verdadeiros desígnios da Ordem dos Templários e sobre o poder da história na formação da nossa identidade. Rui Miguel Pinto, que é comparado ao Tom Brown português, Ainda é cedo para isso. não nos dá apenas um romance eletrizante, mas também uma investigação rigorosa, como eu disse, enraizada em fatos históricos, que torna cada página ainda mais arrebatadora. Não estamos apenas a falar de ficção, estamos perante uma porta entreaberta para a descoberta, para a reflexão e para um novo olhar sobre o passado. E a Corte Editora, que tem sido um bastião do conhecimento e da cultura há quase 80 anos, eu estive... Há 80 anos. Há 80 anos. Tem que voltar atrás. A Corte Editora tem sido um bastião do conhecimento e da cultura há 80 anos. Abraça com orgulho esta obra, que não é apenas um livro, é um legado literário e histórico. Agradecemos a presença de todos nesta tarde memorável. É uma efeméride muito interessante. Faz 887 anos que os Templários de Tomar, ou os Templários de Portugal, ajudaram o rei Dom Afonso Henriques na tomada de Santarém. Faz hoje anos. É a primeira referência que existe escrita que os Templários ajudaram o rei de Portugal. Mas não é essa efeméride que a gente quer comemorar. A gente quer, acima de tudo, dar os parabéns ao autor Rui Miguel Pinto, com um talento ímpar que hoje celebramos. Convida-nos a mergulhar nesta obra inquietante que nos desafia, que nos faz questionar e, sobretudo, que nos faz sonhar com os segredos que a história ainda tem para nos contar. Bem-vindos ao enigma, bem-vindos ao mistério, bem-vindos ao Segredo de Tomar.
Muito obrigado pela muito maravilhosa apresentação. Os últimos anos têm trazido alguma novidade interessante, que é, está-se a ler mais em Portugal. Está-se a ler, ao contrário do que nós sempre catastroficamente dizemos, está-se a ler mais pelas novas gerações. E temos aqui um exemplo perfeito disso. A Joana Costa, que é daqui relativamente perto, Torres Novas, é mais perto pelo menos do que o Porto. Portanto, cheguei há pouco. É uma jovem leitora, uma jovem apaixonadíssima leitora, tão apaixonada que dinamiza por gosto, por prazer, por tantas outras coisas de leitura, uma página, chamamos uma página no Instagram. Queres fazer já a publicidade? Já agora, boa tarde a todos, obrigada por vir. Nós também dias qualquer coisa. Hoje disse tudo, agora vou passar. Leituras de Joe no Instagram. Quem tirar fotos e quiser identificar, estejam à vontade, porque eu partilho. Leituras de Joe no Instagram. E que também dinamiza um clube de leitura em Torres Novas e que se associou desde muito cedo no percurso deste livro ao Rui Miguel e a nós. E, Joana, muito obrigado por teres vindo também, por nos dares agora também a tua perspectiva sobre o livro. Terei todo o gosto. Então, posso? Com licença? Muito boa tarde a todos. Tenho um pedido para o público em primeiro lugar, que é, quando não se ouvir ao fundo, alguém que levante só a mãozinha para nós serve de sinal para falar um bocadinho mais alto. Compreendemos? Perfeito. É só porque assim fica mais fácil saber quando é que temos de falar mais alto ou não e assim todos vão perceber aquilo que nós dizemos. Portanto, meu nome é Joana Costa, tenho uma página no Instagram, Leituras de Joe. Sim, sou apaixonada por livros, tenho um clube de leitura, confere. Aliás, está convidado para ir daqui a 2 semanas, sábado, dia 29, à livraria Ponto do Rar, que é onde eu faço normalmente o clube presencial de leitura em Torres Novas. Antes, se quiser dar lá um saltinho com o Rui. Qual é o livro? Não posso dizer, é segredo. É segredo. Portanto, sim, também já li o livro, não li 10 vezes, li uma e foi ótimo. E pronto, estou cá para fazer perguntas mais relacionadas com o livro, com o escritor, menos históricas, porque isso é ali a faceta do professor e, portanto, podemos dar se calhar início às perguntinhas pelo professor. Ele tem boas perguntas. Não tenho. Tem sim. É? Pronto, nesse caso vou começar eu. A minha pergunta inicial é sempre muito fácil, que é como é que nasceu esta vontade, esta paixão pela escrita? Eu diria que a paixão pela escrita surgiu depois da paixão por história. A paixão por história surgiu já no tempo de escola. Tive a sorte de ter alguns professores que me incutiram essa paixão e tive também a sorte de ter um irmão mais velho que era completamente apaixonado por história e que me levava a conhecer alguns dos locais em Portugal do património nacional. Tínhamos muitas discussões em casa sobre enigmas medievais e foi também a primeira pessoa que me trouxe a tomar. Recordo-me que tinha 12 anos na altura, era mesmo um jovem estudante e fomos visitar o Castelo de Almorol e o meu irmão sabia a paixão que eu tinha pelos Templários, paixão essa, foi ele o culpado dessa paixão e decidiu subir até Tomar e a primeira vez que entrei no convento foi de facto o meu irmão que me trouxe. A paixão pela escrita, eu diria que surgiu na altura em que comecei a ler os autores que se tornaram influências para mim, como foi o caso do Dan Brown, que ainda estou há muitos anos de chegar aos seus feitos. Foi o caso do Luís Miguel Rocha, do Daniel Silva. Achei interessante a forma como estes autores conseguiam abordar temáticas históricas e envolvê-las num thriller policial. E eu diria que a grande marca, portanto, aquilo que marcou o meu início na escrita foi ter lido Anjos e Demónios do Dan Brown e cheguei ao fim do livro e tive a vontade de fazer com que um leitor sentisse aquilo que eu sentia ler aquele livro. E foi, de facto, nasceu a paixão pela escrita e diria que os primeiros rascunhos que comecei a escrever foi com 12, 13 anos depois de ter lido esse livro. Faz um bocadinho de sentido então estás a ser comparado, não é, com Dan Brown e chamado Dan Brown de Portugal, não é? Tendo em conta que há toda uma influência
do escritor na escrita. Certo. E no tipo de história. Sim, eu diria que ainda faltam. Acho que foi uma comparação. Eu agradeço Sem bastante, pressão, agradeço sem bastante a comparação, mas acho que ainda vai demorar um bom bocado até poder ser de utilidade Dan Brown português, até porque para mim o Dan Brown português é o Luís Miguel Rocha, foi o autor que mais influenciou. Eu diria que o Dan Brown influenciou muito a minha escrita, mas a minha forma de abordar a literatura acho que foi muito influenciada pelo Luís Miguel Rocha. Eu se calhar vou aproveitar para contar aqui um pequeno episódio que tive com o Luís há muitos anos. Com cerca de 18, 19 anos, surgiu a ideia de escrever algo mais a sério. Eu diria que surgiu a ideia de escrever algo que viria a ser O Segredo de Tomar. E na altura eu não conhecia autores e atrevi-me a enviar uma mensagem ao Luís Miguel Rocha. Para quem não conhece o Luís Miguel Rocha era um autor conhecido pelo thriller religioso, mais relacionado com intrigas do Vaticano, e foi o primeiro autor português a entrar no top do New York Times, tem milhões de livros vendidos e era de facto uma referência no panorama nacional. E eu com 18 anos decidi enviar-lhe uma mensagem através das redes sociais, através do Facebook, sem qualquer tipo de esperança de ter uma resposta. E a verdade é que o Luís respondeu-me, e o Luís na altura estava em digressão pelo país, com o seu último livro, A Filha do Papa, e estava a fazer sessões de autógrafos em todas as Bertrands. E respondeu-me que teria todo o gosto em dar-me alguns conselhos, e se eu pudesse ir ter com ele a uma das Bertrands, que nós falaríamos nessa altura. E assim foi. Eu fui ter com o Luís e estivemos cerca de uma hora e meia a falar sobre tudo, desde o Vaticano até aos Templários, até cuidados que eu deveria ter ao assinar um contrato de edição, aquilo que podia fazer. E levei um dos livros do Luís para o Luís autografar. E a dedicatória do Luís, eu só o li quando cheguei a casa, mas a dedicatória do Luís foi para o Rui Pinto, colega da escrita, que mais cedo ou mais tarde figurará nos mesmos tops que eu. É curiosa esta dedicatória porque 12 anos depois desta dedicatória ter sido escrita, eu consegui assinar contrato com a editora do Luís, que foi com a Porta Editora. E é curioso também porque no momento em que estava a escrever este livro, e para quem não sabe, nós quando escrevemos algo, por mais definidas que estejam as ideias, os autores passam sempre por momentos de dúvida. Nós perguntamos se aquilo que estamos a escrever, se o leitor vai querer ler. Perguntamos se aquilo que estamos a escrever faz efetivamente algum sentido. E começamos a duvidar. E quando surgiram essas dúvidas, aquilo que me motivou a seguir em frente foram as palavras do Luís. Foi aquela dedicatória. E, para vos ser sinceros, eu ainda hoje tenho a mentira sagrada em cima da secretária e acho que não há vez nenhuma em que não a leio antes de começar a escrever. Portanto, de facto, foi o Luís que marcou a diferença no meu percurso literário, porque para quem não sabe, o Luís viria a falecer 2 anos depois de cancro, mas a verdade é que se eu não tivesse aquela conversa com o Luís, possivelmente não haveria Segredo de Tomar. Portanto, eu aproveito sempre nas apresentações para mencionar o nome do Luís, para além de ser um autor formidável, era também uma pessoa incrível. Essa é das histórias mais bonitas que eu já vi relacionadas com livros e com tudo mais, portanto. Mas apenas acrescentar aqui esta história que eu contei, para quem me segue nas redes sociais, eu já contei esta história e achei incrível, porque eu fiz uma publicação há cerca de um mês e achei incrível a quantidade de mensagens que eu recebi de leitores do Luís que partilharam histórias parecidíssimas. Desde uma senhora que ia de férias a Roma e o Luís conhecia Roma e o Vaticano como ninguém, perdeu todo o tempo a dizer quais os locais que essa senhora deveria visitar. Um jovem que tinha várias dúvidas sobre o Vaticano e gostava de aprender mais, e o Luís prontamente se disponibilizou a esclarecer essas dúvidas. E era de facto um autor que, para além de escrever bem, tinha muita atenção com os leitores, tinha muita atenção com os livreiros.
foi de facto uma grande perda, não só no mundo da literatura, como para o mundo em geral. Desculpa. Não, eu ainda estou na onda da história. Pronto, é uma bonita história, verdade seja dita. Vou-vos pedir mais uma coisa, que é quem é que já leu o livro e, portanto, já sabe qual é o segredo. É para não dizer a ninguém, atenção, mas quem é que já leu e... Portanto, vais ter este pessoal todo para convencer a ler o teu livro. Mas nós no final já falamos sobre isso. Sem pressão. A minha questão agora é essa paixão pela história, não é? Nós já percebemos de onde vem. Mas porquê Templários? Porquê Tomar? Bem, Tomar no fundo também já explicaste. Mas porquê Templários? Porquê um segredo escondido? De onde é que veio há tantos anos essa ideia inicial? Falando de Templários e sendo Tomar, apesar dos Templários terem deixado uma marca de norte a sul do país, Tomar é sem dúvida o local onde a marca dos Templários é mais visível e onde ainda hoje a tradição permanece, muito por causa dos tomarenses, mas ainda hoje a tradição permanece. Aquilo que me fascinou nos Templários, para além das incertezas que há, porque de facto há muita, eu diria que há falta de documentação histórica no que toca à fundação dos Templários. Algo que não acontece quanto ao seu fim. O fim dos Templários, que deu origem a um dos julgamentos mais mediáticos da Idade Média, está muito bem documentado. Mas aqueles primeiros anos da Ordem não estão. E isso dá origem a diversas teorias. E, para além das diversas teorias, ainda ninguém consegue muito bem explicar o motivo para ter havido um crescimento tão grande na Ordem. Porque nunca uma ordem religiosa teve um crescimento como a Ordem do Templo. E eu exploro isso no livro. É importante referir que, apesar da investigação histórica ter sido cuidada, os locais, as personagens históricas, tudo isso foi resultado de facto de uma investigação morosa. Trata-se de um livro de ficção. Trata-se de um livro de ficção principalmente nestas partes mais dúbias no que toca à história. E eu diria que, de facto, aquilo que me fascinou nos Templários foi não só a importância enorme que tiveram na formação do nosso país, mas também as dúvidas que ainda hoje permanecem e os mistérios que ainda hoje continuam sem resposta. Tinhas muitos segredos por onde pegar? É uma boa pergunta. É uma boa pergunta. Eu posso dizer que eu, quando comecei a escrever o livro, eu sabia mais ou menos qual é que era o tipo de segredo que queria colocar, mas não tinha a certeza. Para mim era algo que fazia sentido os Templários terem encontrado na Terra Santa durante os primeiros anos, durante a sua fundação, e estive há algum tempo a tentar perceber o que é que fazia sentido e diria que talvez a meio do livro eu já tinha a certeza absoluta do que era, mas há muitos segredos por onde, lá está, são aqueles primeiros anos em que os Templários estão na Terra Santa, há muito pouca documentação, muito pouca mesmo, e havia muito por onde escolher. Mas acho que o segredo foi o correto. Agora, olhando para trás, acho que o segredo escolhido foi o correto e faz sentido. Mas o segredo meio que foi também levado pela história em si, não? Tu decidiste um bocadinho do segredo. A história levou-te ao segredo, à decisão do segredo no final. Ou achas que a história não teve influência? Começaste a escrever e o caminho que estavas a entregar... Eu acho que a história não teve influência. O segredo eu acho que não vou dar aqui nenhuma informação que não deva, mas para mim não fazia sentido colocar algo que estivesse relacionado com bens materiais. Não acho que se fosse encontrado um tesouro dos Templários, para mim o tesouro dos Templários não existe, ou foi utilizado anos mais tarde, até mesmo no nosso país. Portanto, muito do dinheiro que os Templários tinham foi utilizado com o Reino de Portugal. Para mim aquilo que fazia sentido era algo que pudesse de facto mudar a história ou pudesse mudar a nossa visão do cristianismo. E os Templários tiveram acesso a muita documentação
E eu optei por entrar por aí. E vou-me calar para tentar não... Quem quiser saber o segredo vai ter de ler no livro. É por aí, exatamente. É o que temos. Eu apenas posso dizer que segredos como este podem de facto existir. E há documentação que nos permite questionar muita coisa. Portanto, apesar do segredo ter sido ficção, há documentação que nos permite... não é tão, acho que não está tão longe da ficção quanto isso, mas... Eu não estava à espera do final, portanto, do segredo. Sim. Mas quando li, é perfeitamente credível. Okay. Pronto, portanto, não é nada que seja assim fora do compreendia que se fosse real. Eu, para O que quem... é, não sei. Não sei. Este livro tem aquilo que eu consideraria uma coisa muito boa e que é estrutural. Tem capítulos pequenos. O que é bom para quem gosta de acabar os capítulos e ir embora. E é mau para quem precisa de fazer coisas e vai sempre ao próximo. Porque é viciante, tem muita ação. E acabas por ler aquelas 30 páginas que não querias em 10 capítulos diferentes. Só mais um capítulo, é só mais um capítulo, 2 horas depois. Portanto, esta escolha de ter capítulos pequenos foi uma coisa que surgiu naturalmente, foi culpa da editora. Não, foi algo que surgiu naturalmente e foi muito influenciado, lá está, pelo Dan Brown. Portanto, fazer capítulos pequenos e acabar em suspense. Acabou por ser muito fácil fazer isto porque há várias personagens ao longo do livro. E cada capítulo, por norma, eu acho que não tenho 2 capítulos seguidos com a mesma personagem. O livro, não vou dar aqui nenhuma informação dramática, mas o livro passa-se entre Portugal e França. E cada capítulo fala de uma determinada personagem. Ou seja, é mais fácil criar capítulos de 2 ou 3 páginas quando temos várias personagens para pegar do que propriamente o livro focar-se numa única personagem e depois nós estarmos a fazer capítulos de 3 páginas. É muito difícil. Isso aí acho que é mais propício a fazermos capítulos de 10, 15, 20 páginas quando temos apenas um protagonista. O livro, eu diria que tem mais do que um protagonista. E foi de facto mais fácil. O problema, que não é um problema, é um problema para quem escreve, é que temos que antecipar 10 ou 20 capítulos em relação àquilo que vai acontecer, porque para conseguirmos terminar os capítulos em suspense é necessário sabermos o que é que vai acontecer 10 capítulos à frente. E isso acaba por dar origem não só à investigação histórica, que é muito importante, mas a um planeamento. Eu posso-vos dizer que eu tinha um índice, a determinada altura eu tinha um índice com todos os capítulos e o que ia acontecer em cada capítulo. 40 capítulos à frente, para não me perder. Mas acho que também não conseguia escrever de outra forma. Eu creio que não conseguia escrever livros com capítulos de 10 ou 20 páginas, porque até eu ia começar a ficar... não vou dizer chateado, mas ia começar a ficar farto daquilo que estava a escrever. E acho que tem que ver com o tipo de livro. Quando temos um livro em registro de aventura ou de thriller em que se tem que descobrir algo, se nós levamos a coisa ao sabor da pena, o risco de cairmos pelo precipício abaixo é muito grande. Enquanto que um romance literário em que nós estamos a discernir sobre a emoção, o sentimento, o sentido da vida, aí a pena pode vogar um bocadinho mais. Aqui acho que se fizesses isso, se calhar nós estávamos cá hoje. E é muito mais fácil perder o leitor, porque o thriller tem de facto de deixar o leitor colado ao livro. E eu não consigo fazer se escrever capítulos de 30 páginas. E há outra questão que é, nós lemos no tempo livre. E muitas vezes o tempo livre é o apanhar um transporte público até ao trabalho, é uma pausa de 10 ou 15 minutos enquanto fazemos alguma coisa e ninguém vai ler um capítulo de 30 ou 40 páginas e muitas vezes também não o quer deixar a meio. Portanto, isso vai privar o leitor de começar a ler. Por isso, acho que foi uma das razões para os capítulos serem pequenos. Este género literário pede capítulos pequenos. Querido João, terá seguramente alguma questão a colocar ou alguma observação? É a maldição dos templários, ou então vocês fizeram aqui uma conspiração. Como eu falei muito, já falaram tudo e eu já
eu tenho a obrigação de perceber que há certas coisas que já está quase na hora da gente terminar isto. Porque temos, e como me disse, uma hora para terminar, de maneira que... Temos sobretudo pessoas que estão ali de pé algum tempo. Eu sei, eles combinaram aqui e disseram, vamos calá-lo. Já me calaram, porque já falei muito. Antes, eu apenas queria fazer, tinha aqui 6 perguntas e das 6, eu das 6 apenas pergunto esta. As pessoas que estão em pé até tremeram. É só uma pergunta. Além de mais, isto teve esta particularidade de estar tudo bem disposto, que não é fácil. Então, das 6, a última. O que é que sente? O que é que sente quando vê esta moldura humana aqui? E eu que conheço a maior parte deles, estão pessoas do povo, estão pessoas, mas também estão cá personalidades importantes do país. Agora, o que é que tu sentes quando vês que este teu tema despertou tanto interesse? Como? É uma mandar uma boca para eu estar a dizer não, não é intelectuais. É assim, relativamente a este tema, é de facto eu diria que é um género literário que tem muitos leitores, mas não há muitos autores nacionais a escrever. Voltando um bocadinho atrás, de facto, com 12 anos, quando visitei o Convento de Cristo, mal sabia que 18 anos depois estaria aqui com um livro publicado neste local a apresentar. E eu diria que é um sonho, é sem dúvida um sonho tornado realidade, mas eu queria aproveitar também este momento para agradecer não só aos presentes, mas aos tomarenses, porque eu tenho um carinho muito grande por Tomar. Desde a primeira vez que visitei tenho um carinho enorme por Tomar. Acho que é uma localidade com uma história incrível e aquilo que eu procurei neste livro foi, de facto, independentemente do leitor ser do norte, do sul, do centro, ter a curiosidade de conhecer Tomar. Porque o Tomar tem uma história inigualável, os tomarenses mantêm a tradição muito viva e para além disso tem sido muito bom. O livro foi publicado há 3 semanas, fez quinta-feira 3 semanas, e tenho recebido muitos feedbacks, mas acima de tudo tenho recebido feedbacks por parte dos tomarenses. E é muito importante para mim saber que estão a gostar do livro, porque os feedbacks que tenho recebido têm sido incríveis, e sinto muito carinho nesses comentários, mas mais do que carinho sinto agradecimento por ter escrito algo de Tomar. E por isso eu queria agradecer não só à cidade, mas às pessoas que aqui estão hoje, porque é de facto um sonho tornado realidade esta apresentação. Ver a quantidade de pessoas que estão nesta sala, eu estava em pânico quando começou a apresentação, sou sincero, é a apresentação onde tive mais gente numa sala do Convento de Cristo, que é um dos locais que tem um papel importantíssimo no livro, e é inexplicável. É inexplicável. Como eu fui curto, se calhar é possível mais uma pergunta. Não sei. Como tu disseste, gostas dos tomarenses e tudo mais, eu agora vou fazer uma pergunta que também tinha aqui, mas será mais fácil. A Igreja de Santa Maria para nós é muito importante. Para nós no Portugal, para o mundo. Mas tu fizeste dela o centro. Fizeste da Igreja de Santa Maria o centro. Então, olha lá, o que é que torna esta igreja tão enigmática na tua perspectiva? É lá. Não, vou pensar, porque é uma pergunta séria. É interessante porque a primeira vez que eu vim a Tomar, eu só fui ao castelo e ao convento. E eu só visitei a igreja de Santa Maria dos Olivais 3, 4 anos depois, portanto tinha ali 15, 16 anos. E é interessante porque Tomar na sua essência, é um lugar onde nós conseguimos sentir a história, conseguimos sentir a energia do local. E a Igreja de Santa Maria dos Olivais tem um simbolismo
que é difícil de descrever. E quem conhece a história daquele local percebe que é um lugar especial. E de tal forma que eu diria que foi o momento em Tomar que teve a maior importância ou a maior atenção foi de facto a Igreja de Santa Maria dos Olivais, porque é um local onde nós conseguimos sentir a espiritualidade ou conseguimos sentir a energia. Apesar de haver muitos outros locais em Tomar onde conseguimos sentir isso. Eu sou sincero, o meu local preferido em Tomar, não sei se vou deixar aqui alguém, a partir de eu não deixo ninguém zangado, mas o meu local preferido em Tomar é a Mata dos Sete Montes. Para mim é um ponto de paragem obrigatório. Eu sempre que venho a Tomar, por norma, o percurso é sempre o mesmo. Deixo o carro junto à Igreja de Santa Maria dos Olivais, vou até ao Convento de Santiria, atravesso a Ponte Velha, faço a parte histórica da cidade até ao Castelo e depois eu termino sempre a volta em Tomar na Mata dos Sete Montes, porque é um sítio incrível. Foi dos últimos sítios que eu conheci em Tomar, curiosamente, porque, acreditem ou não, quando estava a fazer a investigação do livro, a investigação do livro começou em plena pandemia, foi quando eu comecei a escrever O Segredo de Tomar. Foi quando tive que começar a trabalhar remotamente, portanto não saía tanto de casa. Para além de estar a trabalhar remotamente, aqueles passatempos que tinha, como ir surfar, ou ir jogar ténis, ou meter a mochila às costas e ir passear, deixei de conseguir fazer, porque tínhamos que estar confinados. E quando eu comecei a investigação, e assim que houve a possibilidade de podermos sair de casa, eu vinha Tomar várias vezes. É que das várias vezes em que vinha Tomar, ou o convento estava fechado, ou o convento estava em obras, e eu acabei por começar a explorar outros locais. E um dos locais que explorei com muito tempo foi a Mata dos Sete Montes e achei um sítio incrível. Mas respondendo à questão, a Igreja de Santa Maria dos Olivais é de facto um lugar que, para quem conhece a história, eu acho que é impossível entrar e ficar indiferente, porque é de facto um lugar especial. E já agora leio o livro porque ele falou da mata, leio porque há lá um túnel secreto e vocês vão ficar admirados quando souberam onde ele está. Desemboca lá, eu saio lá, doutor Garcia. Joana, queres fazer um comentário? Eu vou fazer uma pergunta. O que é que achaste tu? Quando foste neto? Eu já disse, viciante, eu queria dormir e não conseguia, eu tinha que acordar cedo no dia a seguir. Viciante é a melhor palavra que eu tenho para descrever o livro. Intrigante, até ao finalzinho. Não dá tréguas. Mas eu queria só uma última coisa de ti, Rui. Para aqueles que ainda não estão convencidos do teu livro, que eu acho que não há aqui ninguém que ainda não esteja convencido, mas para aqueles que por acaso não estão convencidos, consegues convencê-los em poucas palavras? Eu não sou o melhor comercial, como não sou a melhor pessoa. Eu queria apenas fazer aqui contar uma pequena história que o professor Patrício mencionou da questão do túnel. Tal como referi, há partes do livro que são ficção, podem ter sido eu posso ser agarrado em partes que são historicamente corretas, mas depois de ter colocado algo para o livro. E há uma cena do livro passada na Mata dos Sete Montes, mais concretamente na Gruta do Sangue. Mais concretamente na Gruta do Sangue. Eu não vou dar muitos pormenores, mas vocês vão perceber que é muito importante para mim escrever eu não vou dizer com conhecimento de causa, mas tentar sentir aquilo que a personagem sentiu, tentar conhecer os locais, é importante. Eu não vos consigo transmitir a energia de Tomar sem ter conhecido a cidade, sem ter conhecido as pessoas que têm sido incríveis, as pessoas que estiveram a ajudar-me ao longo da pesquisa. E houve um certo episódio na Mata dos Sete Montes que envolve a Gruta do Sangue, que, para quem não sabe, é onde desaguam as águas que vêm da mina do Castelo. E que, por norma, durante os meses de inverno e de primavera, tem água. E acontece que eu estava a chegar a uma cena do livro que se passa nessa gruta
e precisava urgentemente de entrar na gruta para tentar perceber como é que era a gruta por dentro. E vim 3 vezes a tomar. E das 3 vezes em que vim a tomar, a gruta estava com água lá dentro. E eu, à terceira vez, fiquei com água pelos joelhos, entrei lá de lanterna de mochila para tentar perceber se era possível o protagonista ir lá ou não. Daí esta história que o professor Patrício estava a contar. De facto, eu fui mesmo à Gruta do Sangue com água pelo joelho, porque esperar pelo verão estava fora de questão. Não contes mais depois. Sim, não, a Joana estava a pedir para eu tentar convencer, não sei. Não, eu agora estou-te a imaginar de galochas. Não, foi mesmo de calças de ganga, porque eu esperava mesmo que a gruta estivesse seca nessa altura, porque já não chovia há algum tempo, mas foi mesmo de ténis e calças de ganga e acabei por ir almoçar à taberna antiga assim com as calças todas molhadas, portanto foi... Bom, penso que terminamos. Muito obrigado a todos pela vossa presença, a quem nos acolheu, a quem nos deu a honra, a todo o povo, desde o cidadão 1 ao cidadão 100.000 que aqui esteve. Não foram bem 100.000, mas parece que estão bem acolhidos os meus sentidos. Obrigado a todos pela presença. Em relação à questão dos autógrafos, se estiverem-se a concordar e faremos uma fila por aqui e pelo meio, há uma pessoa aqui que prometi que seria a primeira, porque ela teve a amabilidade, que é aquela menina ali atrás, que teve a amabilidade de prescindir do autógrafo prévio. Eu não me esqueci, está a ver? Nenhum de nós se esqueceu da promessa. Antes, se puderem fazer-nos a amabilidade de tirar uma fotozinha connosco com o livro em cima, seria um privilégio para nós. Pode ser? Com o livro. Pegas o livro na mão. Desculpem virar de costas, malta. Desculpem virar de costas. Então, desculpem virar de costas.